vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, ele partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Ele encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas plataformas do Facebook, do YouTube. Como eu já adiantei, mês de agosto nós vamos celebrar então o mês das vocações. Primeiro domingo nós já convencionamos a tê-lo como o domingo das vocações sacerdotais. Na verdade é dia 4, que nós celebramos o dia do Padre, por causa de São João Maria Vianney, que é o patrono de todos os sacerdotes. No segundo domingo nós celebramos a vocação dos pais. No terceiro domingo nós celebramos a vocação da vida religiosa. No quarto domingo a gente celebra a vocação dos catequistas, dos leigos. Quando tem o quinto domingo, a gente faz, então, uma soma de todas as vocações e escolhemos o mês de agosto para celebrar, então, as nossas vocações.
Então é com alegria que nós iniciamos esse mês de agosto, pedindo a Deus que nos ilumine em todas as nossas vocações, seja ela qual for. Seja ela aquela que Deus o chamou para essa vocação. A liturgia de hoje, do 18º domingo comum, não fala muito dessas vocações, mas fala, sem sombra de dúvida, da missão profética dentro do mundo, de uma forma direta, de uma vocação que é todos nós, profetas, sacerdotes e reis. Nós recebemos isso no nosso batismo, e assim somos, sacerdotes, profetas e reis. Então é com esse sentido que a liturgia de hoje nos faz refletirmos sobre esta nossa missão profética. Até porque hoje somos nós os responsáveis para levar adiante o projeto do Pai, e o projeto do Reino, sem sombra de dúvida. Nesses 3 últimos domingos que nós celebrávamos e celebramos, nós encontrávamos com Jesus nos falando em parábolas. Ele falou do reino por meio de parábolas. Nós encontramos a parábola do semeador, encontramos a parábola do joio e do trigo, do fermento na massa, da semente de mostarda. Nós depois celebramos a parábola dos tesouros encontrados. Foram esses 3 domingos, então, que nós ficamos refletindo na teoria, por assim dizer, sobre o reino dos céus. E aí hoje nós entramos no 4º livrinho do livro do evangelista São Mateus, que agora ele vai mostrar na prática como é que acontece o reino dos céus. Se nesses dias a gente estava descobrindo como que é o reino dos céus, agora a liturgia, começando por hoje, nos ensina a olhar o reino dos céus a partir de ações concretas dentro da história. E aí o personagem que vai dar início na prática do reino não poderia ser outro a não ser o próprio Filho de Deus, que nos mostra o caminho que nós devemos fazer para que o reino de Deus aconteça no nosso meio. Quando que começa? Quando que ele começa a mostrar isso na prática? A partir de que João Batista sai da história. A partir de que João é assassinado, Jesus então se torna publicamente aquele que vai dar sequência na missão. Se João já falava como profeta do reino, ou do Cordeiro de Deus que ia mostrar para nós o reino, agora chegou então o momento de Jesus mostrar para nós como que acontece o reino na prática. Então ele quer isolar-se, sabe da morte do companheiro, do irmão, do primo, e ele agora então isola-se para mostrar como é que é o reino. E ele vai, diz aqui, para um deserto, não é deserto do Saara, não é o deserto do Egito, até porque ele vai por água. Mas ele quer fazer-nos entrar num deserto do nosso coração para a gente poder abrir-se ao reino. O deserto, simbolicamente, é o lugar da purificação. O deserto é, por assim dizer, o lugar aonde começa o caminho da história salvífica de Deus. E Jesus, então, faz esse distanciamento, queria fazer esse distanciamento para mostrar para a gente como é que é. Assim que ele distancia, o povo está sedento, o povo está faminto, o povo quer uma esperança, quer caminhos melhores e vai atrás de Jesus. Encontra-se com ele, Jesus então encontra
uma comunidade faminta. Jesus encontra uma comunidade desesperada. Jesus encontra uma sociedade parecidíssima com a nossa nesse tempo de hoje. E aí a primeira reação, ou o primeiro sinal do reino é aquele que Jesus nos mostra. Nós, enquanto discípulos dele, enquanto profeta que somos, enquanto vocacionados do Pai que somos, temos que sensibilizar pela realidade do outro. E a atitude de Jesus, então, foi ter compaixão. Ou seja, Jesus sofreu com o outro. Jesus teve compaixão daquela multidão que estava faminta. E aqui, faminta em todos os sentidos mesmo. Famintos no sentido de beber da fonte da vida, de encontrar alguém que pudesse ser, na vida deles, instrumentos, ou lhe desse uma mensagem de paz, de esperança, de vida melhor, por assim dizer. E esse encontro, então, que Jesus faz. E olha que a primeira preocupação dele não era tanto com o físico da pessoa, mas era com aquela situação de miséria que aquela situação do povo estava vivendo. Curou a todos. Aqui Mateus não fala de que ele curou, mas certamente curou o espírito, curou o coração, curou a alma, curou-se de dentro para fora. Era a primeira missão de Jesus, levar a paz. Depois, então, é que ele vai curar fisicamente, sem sombra de dúvida, assim como ele fez em outras ocasiões, mostrado pelos os evangelistas de todos os 4 evangelhos. Mais tarde, aí já ao entardecer, nós encontramos Jesus, então, colocando em prática o que devemos fazer para que o reino aconteça. E ele quer tirar a nossa impressão humana de tudo isso. Os discípulos, enquanto discípulos, disseram: Senhor, despede essa multidão, porque senão vai morrer todo mundo de fome. Não posso despedir, e não vamos despedir essa multidão. É vocês mesmos que têm que dar de comer. Então aqui é a primeira condição que nós temos para ser profeta na história. É ser solidário com o outro. É dar ao outro aquilo que ele precisa para poder sobreviver. E ele quer que isso aconteça na abundância. E como que é que vamos fazer se aqui só temos 5 pães e 2 peixes? É acreditar-se no projeto do Pai. É acreditar-se de que quando nós saibamos partilhar, é possível que todos tenham o que comer em suas casas. Vou abrir um parênteses aqui, para a gente descobrir o sinal do reino que está acontecendo de uma forma muito clara aqui na nossa comunidade da Paróquia Santa Cruz. Depois da pandemia, depois que nós isolamos, depois que os decretos nos tiraram a liberdade de celebrarmos juntos, até para nos cuidar-se da nossa saúde, eu tenho certeza que a partilha aumentou-se de uma forma muito consistente na nossa paróquia. Dezenas de famílias estão sendo beneficiadas com a solidariedade que está acontecendo entre nós. E nós somos testemunha crível disso, de que se a gente souber partilhar aquilo que nós temos, muitas outras pessoas vão se alimentar-se disso. Então, a solidariedade, a partilha, é sinal da presença do reino de Deus, e Jesus mostrou isso, e nós estamos vivendo isso hoje na prática aqui na nossa paróquia. Fecha parêntese. Então Jesus quer dizer para nós assim: 2 peixes e 5 pães é capaz de alimentar uma multidão inteira.
E não é só de pão que vive o homem, de pão material. Mas Ele quer que nós, enquanto discípulos dEle, enquanto profetas que somos, que também alimentemos a esperança, alimentemos a confiança, alimentemos a palavra para sair e chegar no coração das pessoas. Também aí é alimentar, é saciar a sede e a fome de justiça que bate no coração do ser humano em todos os tempos. E aí diz, um bispo da América Latina, já falei esse refrão aqui, ou essa mensagem do bispo, que quando nós soubermos partilhar o supérfluo que tem nas nossas despensas, ou nos nossos guarda-roupas, a fome e a miséria deixam de existir. Então a partilha é o melhor caminho para o reino dos céus acontecer. Então nós não podemos ser igual os discípulos queriam ser. Lavemos as mãos e dispensamos esse povo. Não pode ser por aí, Jesus diz. Dai vocês mesmos de comer. Esse é o banquete da vida. Esse é o banquete que Jesus nos mostra nesse dia de hoje. E aqui nós estamos dentro de um contexto celebrativo, porque Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e rende graças. E a partir daí que multiplicam. Esse é um contexto eucarístico. É daqui do altar, da ação de graças, ou da misericórdia de Deus derramada, do mistério de Deus proclamado, é que vai multiplicar as coisas na vida humana. Então nós precisamos dar conta disso. A Eucaristia é o alimento salutar para a nossa sobrevivência. A Eucaristia, aqui no contexto que nós estamos celebrando, em todos os contextos, é o alimento que nós precisamos para poder sobreviver no deserto da nossa história. E mais do que nunca, nesse deserto que nós estamos vivendo, que certamente vai servir para nos purificar, vai servir para nos ajudar uns aos outros a entender o projeto de Deus dentro da nossa história. E outro texto, a outra ação concreta aqui é que Jesus leva os discípulos a partilhar. Jesus não pegou o pão e os pães e os peixes e Ele mesmo distribuiu. É vocês que têm que distribuir. Ou seja, somos nós que temos que saciar a vontade de comer do outro. E assim é. Todos saciaram. E ainda sobraram 12 cestos. Poderiam fazer referência aos 12 cestos sobrados aqui, mas nós não temos muito tempo para isso. Mas me chama a atenção aqui da temática de Mateus, ao incluir todos dentro do projeto do Pai. Não fica nenhum de fora. Se no tempo de Jesus as mulheres e as crianças não eram contadas, para Mateus não é assim que se faz. Ou no projeto de Deus não é assim que se faz. Todos comeram, inclusive mulheres e crianças. E o reino é para todos, não é só para a metade de uma sociedade. Não é só para um grupo humano. O reino de Deus é para todos. E assim entendemos que inclui a todos aqueles que abriram o coração e tiveram vontade de saciar-se dessa fome ou dessa justiça, desse reino que Jesus está hoje nos ensinando a colocar em prática na nossa vida, no cotidiano. Essa leitura tem uma grande referência ou uma grande ligação com o que já vinha acontecendo. Essa é uma promessa, aqui é uma promessa de Deus que acontece na prática, até porque o profeta Isaías já tinha comunicado isso. Vocês têm que vir a mim. Esses 2 verbos nós não podemos esquecer em momento algum dentro desse texto do profeta Isaías. Quantas vezes
o texto diz: vinde a mim. É Deus nos chamando para estar junto com Ele. E depois, vinde às águas, comei, bebei, saciai sem gastar nada. E aí ele diz assim: ouve-me. Então esses dois verbos, vir a mim e ouvir, são verbos essenciais ou ações concretas para que a gente faça uma aliança eterna com o Pai. Ele diz assim: inclinai o vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Sem sombra de dúvida, fez-se uma aliança eterna com a presença do Cristo dentro da história. Fez-se uma aliança eterna com o sangue derramado do Cristo sacrificado por nós. Fez-se uma aliança eterna quando Cristo aceitou fazer da cruz o seu trono. Fez-se uma aliança eterna conosco quando o Cristo entregou-se por amor a nós. E é esse sentimento que nós escutamos aqui na segunda leitura que nós proclamamos da carta de São Paulo aos Romanos, que já vem também nos ajudando a refletir durante esse tempo. Então, quem nos separará deste amor incomensurável de Deus por nós? Nada, nada. Tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, Covid, pandemia, nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, e nos amou tanto que nos deu o teu próprio Filho, para resgatar-nos da condição de mortos que estávamos. E assim, então Ele descreve: nada, mas nada pode nos separar do amor de Deus por nós. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, nós já somos vencedores, diz São Paulo. Se nós abrirmos o coração à mensagem, se nós escutarmos o Cristo falando conosco, nos convidando a partilhar as nossas angústias, nossos sofrimentos, sem sombra de dúvida, já seremos vencedor com Ele. Porque Ele abriu para nós o caminho da salvação, o caminho da força, o caminho da esperança, o caminho da ressurreição nele, com Ele, por Ele. Então é assim, caríssimos irmãos e irmãs. E celebrarmos tudo isso aqui, e deixar ser amado por Deus e amar a Deus ao mesmo tempo, é colocarmos-se em prática a nossa vocação. E aí, a minha, a sua, a de todos nós, a serviço do reino, para que o reino aconteça de uma forma convincente na prática da nossa história. Então o reino depende, mas precisa de mim, precisa de você, precisa de todos nós, precisa das nossas vocações. E é por isso que o mês de agosto, então, vai ser o mês de nós refletirmos sobre a nossa vocação. E a gente fazer uma avaliação sobre a nossa vocação. Como é que eu estou colocando em prática a minha vocação? Como é que eu estou servindo a Deus com a minha vocação dentro dessa história? E pensamos então ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que nos dê sabedoria para executarmos esta vocação que Ele nos deu na nossa história. Peçamos a Maria que seja aquela que interceda junto do Pai por nós. Enquanto padre, enquanto sacerdote passionista, que São Paulo da Cruz interceda junto do Pai por nós e nos faça dessa congregação, desta província, da exaltação da Santa Cruz, um instrumento para levar adiante o reino dos céus. Se Jesus foi aquele que assumiu o compromisso de João,
depois transferiu isso para os discípulos e os discípulos foram transferindo até chegar em nós. Hoje, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, todos nós somos convidados a sermos colaboradores do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.